Senhores, retomando o nosso conteúdo, falávamos em aula anterior, então, acerca da figura da citação do réu. Até o presente momento, sabemos que citação e intimação são coisas diferentes, e sabemos que a citação produz alguns efeitos processuais importantes. Ok? Com relação ao conteúdo que estudamos em aula passada, alguma dúvida ou podemos avançar? Gente? Eu vou voltar ao slide que eu apresentei na aula anterior, para a gente poder continuar. Então, o último dispositivo que nós estudamos foi o artigo 240. Tem uma pergunta do Michael aqui. João, eu te respondo já já. Sim, revelia nós vamos estudar, Michael, daqui a pouco. Quer dizer, daqui a pouco significa no mês que vem. Ok? Nós ainda estamos tentando citar o réu. Ou seja, para que o réu seja réu, nós temos que pressupor que ele já foi citado e optou por não apresentar resposta. A revelia ela é uma opção do réu, mas a revelia pressupõe a validade da citação. Citação nula não produz o efeito da revelia. Perfeito? Oi, João. Oi, eu tenho uma dúvida, mas em referente ao pedido, na acumulação de pedidos, que eu estava fazendo aquela atividade para segunda-feira, com as questões e tudo mais, Sim, sim. e era da questão 2, que estava falando da acumulação de pedidos. Pelo que eu entendi, para que haja uma acumulação real de pedidos, tem que ter um vínculo lógico entre eles, não é verdade? Exatamente. Você está coberto de razão. E como que se identifica esse vínculo lógico que tem entre os dois pedidos? O direito material e o caso. Você tem que perceber que naquela situação de direito material é possível esses desmembramentos em diversos pedidos. Entendi. Quer dizer, não tem fórmula mágica. Você vai ter que verificar o direito natural, ou o direito natural, credo, o direito material, né, com relação ao caso. Imagina a seguinte situação. Bom, eu assumo uma obrigação de fazer com vocês, que é tocar uma música na próxima aula, e ao mesmo tempo, sei lá, algum de vocês ficou com um livro do outro, emprestado, e no período da quarentena não devolveu, e o outro está precisando do livro. São duas coisas absolutamente dissociadas. Uma coisa é a minha responsabilidade de fazer um show, um pocket show para vocês, a outra coisa é do outro devolver o livro para uma terceira pessoa. Quer dizer, qual é a relação de direito entre esses dois casos? Nenhuma. Ainda que eu, inclusive, estivesse com o livro, né, o procedimento para fazer o show e o procedimento para devolução do livro teriam que ser dois procedimentos distintos, uma vez que eu não tenho nenhum vínculo lógico e nenhum vínculo de direito material entre essas duas situações. Ficou claro, João? Ficou. Só mais uma coisa. Também tem a questão da relação da vontade da parte autora. Estou querendo dizer no sentido de que o pedido alternativo subsidiário, por exemplo, o autor ele tem ciência de que ele vai perder, ele pode perder em algum desses pedidos. Sendo que na acumulação, eu lembro do livro do Didier que ele falou, sendo que na acumulação real, o autor ele quer ganhar esses dois pedidos, não é verdade? Ou não? Ou eu enganei aqui? Não. Eu acho que você está fazendo uma confusão entre subsidiário e sucessivo.
Deixa eu dar uma olhada aqui. No sucessivo, ele pretende a vitória dos dois pedidos, porque a acumulação sucessiva é uma acumulação real. Investigação de paternidade e alimentos, por exemplo. No subsidiário, eu só vou receber um dos pedidos. Eu não tenho direito aos dois. Entendi. Vou pegar aqui o livro aqui, vou ver qual a parte que eu tinha ali. Não, tranquilo. Tranquilo, meu caro, tranquilo. Deixa eu responder o Michael, então. Eu vou fechar seu áudio, João. Eu achei aqui a parte, pode falar? Pode. Cuide-se de formulação de vários pedidos ao mesmo tempo, de modo que apenas um deles seja atendido. Isso na acumulação imprópria. Chama-se por isso de acumulação imprópria o fenômeno exatamente porque tem um autor ciência de que apenas um dos pedidos formulados poderá ser satisfeito. O acolhimento de um implica a impossibilidade do acolhimento do outro. Isso, na impossibilidade. E na própria, deixa eu ver aqui, na própria que parece que ele não fala. Não, aqui, porque a própria... Desculpa, dessa acumulação sucessiva, quando os exames dos pedidos guardam entre si um vínculo de procedência lógica. Acolhimento de um pedido pressupõe o acolhimento do anterior. Exatamente, exatamente. Eu preciso ter o pedido da procedência da investigação de paternidade para ter o pedido da procedência da condenação em alimentos. Entendi. Ou seja, se a gente chega na conclusão que o sujeito não é pai, ele não tem o dever de pagar alimentos. Entendi. Beleza? Beleza. Obrigado. As ordens, as ordens. Ué, aqui. Michael, indo para a sua pergunta, né, mas quando não conseguimos de nenhuma forma citar o réu, não podemos presumir a revelia? Não, não podemos presumir a revelia. Nós vamos ver daqui a pouco mesmo, hoje, uma modalidade de citação que vai ser denominada como citação ficta. Na citação ficta, eu teria a pressuposição de que o réu foi citado. Mas eu vou adiantar uma informação que eu vou repetir depois. Em todos os casos de citação ficta, o réu terá a nomeação de um defensor dativo. Então, esse defensor ele vai apresentar a defesa para esse réu. Se há defesa apresentada por esse defensor dativo, eu não posso falar em revelia. Então, realmente, não vai haver aqui a possibilidade de pressupor a revelia do réu, mesmo que ele tenha sido citado na modalidade ficta. Tudo bem? Michael? Bom, queridos, voltemos aqui então à sequência da nossa aula, e aqui, já que a gente conversou sobre o artigo 240, nosso próximo dispositivo é o artigo 242. E o 242, ele tem aqui uma norma extremamente importante, que é definir a característica, ou uma das características da figura da citação. Qual é a ideia aqui? O dispositivo ele vai estabelecer para nós que a citação ela vai ser sempre pessoal. Ou seja, eu tenho que citar o réu encontrando o réu, e não alguém diverso. Entretanto, e aí em caráter de exceção, a citação pode ser feita em nome do representante legal ou do procurador do réu. Ora, por que isso? Imagina que eu vou citar uma pessoa jurídica. A citação de uma pessoa jurídica não pode ser feita na própria pessoa jurídica. Ora, a pessoa jurídica é uma ficção. Ela não existe no sentido tangível da palavra. Eu não tenho como citar o Banco do Brasil colhendo a assinatura do próprio Banco do Brasil. Então, a citação das pessoas jurídicas ela será feita na pessoa dos seus representantes legais. Ora, esses representantes legais aqui fazem, às vezes, de substitutos para que a citação ocorra.
Da mesma forma, eu não vou citar um menor de idade na pessoa do menor de idade. Eu vou citar o menor de idade na pessoa do seu representante legal, seus pais ou tutores. Outra coisa, o réu pode nomear um procurador para receber a citação em sua substituição. Vamos imaginar que o réu decide fazer uma viagem de intercâmbio e vai ficar fora durante um ano. Ele deixa naquela localidade um procurador com poderes para receber citação. Mas essa procuração, a gente precisa lembrar aqui, tem que ter poderes. Então, tem que haver poderes específicos para o recebimento da citação. Não é possível a citação se a procuração não dispõe expressamente de poderes para receber citação em nome do réu. Bom, aí vem a pergunta. E se essa regra da pessoalidade ela não for cumprida? Ou seja, eu sou réu em um processo, eu devo ser citado, mas o oficial de justiça ou, sei lá, o oficial dos Correios busca me encontrar na minha residência e não me encontra. E, em razão disso, ele realiza a citação na pessoa do porteiro, de um parente ou alguma coisa do gênero. Essa citação é nula. Ela não tem eficácia. Ela terá que ser refeita, uma vez que ela não vai produzir, porque ela não cumpriu as determinações legais competentes acerca desse fato. Citação nula, em hipótese nenhuma, vai me conduzir à revelia. Perfeito? Bom, agora atenção. O código vai criar uma situação especial no seu parágrafo 1º. Então, o parágrafo 1º, ele vai criar uma cláusula de exceção ao caput e dizer para nós que se nós não encontrarmos o citando, a citação poderá ser feita na pessoa do mandatário, do administrador, do preposto ou do gerente, quando a ação se origina de ato por eles praticados, ou seja, pelo gerente. A citação ela não foi em razão de ato de um administrador. Desculpa, não foi em razão de ato do próprio réu, mas ato do administrador que age em seu nome. Imagina o seguinte caso, e aqui vamos pensar que eu tenho um imóvel, esse imóvel está na mão de uma pessoa que é a administradora do imóvel, então ela é responsável por realizar benfeitorias sobre esse imóvel, ela é responsável por cobrar os aluguéis desse imóvel, ela é responsável por pagar o IPTU desse imóvel, ela é responsável por pagar as taxas condominiais do imóvel, etc, etc, etc. Esta pessoa, então, ela tem uma responsabilidade para com os atos de gestão desse imóvel. Se eu, réu, não for localizado, poderei ser citado na pessoa do administrador de imóveis. Observem aqui uma coisa, O administrador não é parte. O administrador não será litisconsorte comigo. E a ação não está sendo movida em face dele. A ação está sendo movida contra a minha pessoa. Ele apenas vai ter o nome dele no mandado de citação. Então, na realidade, o oficial de justiça vai chegar lá, vamos imaginar aqui que o meu caderninho de feitiços do Harry Potter é o mandado de citação, ele vai chegar lá e vai mandar que o administrador assine o mandado de citação em meu nome. Tá? Em meu nome. E aí vocês vão dizer, então, para quem não viu meu caderninho de feitiço, em meu nome,
haverá aqui a informação de que ele foi cientificado acerca da existência desse processo. Logo, ele, recebendo a citação em meu nome, deverá me comunicar de que a citação foi feita. Né? Quem é réu, quem apresenta a defesa, serei eu. Todos os atos processuais serão praticados por mim. Apenas o ato de citação constará no mandado que foi citado o fulano em minha substituição. Por uma razão lógica, por uma razão muito lógica. Se ele é administrador de imóveis meus, ele sabe como me encontrar. Ele tem a guarda de dinheiro meu. E eu não sou doido de sumir e deixar dinheiro meu na mão de pessoas estranhas. Perfeito? Bom, pelo menos é assim que o homem normal, o homem médio, deveria proceder. O Michael está fazendo uma pergunta. Se o porteiro do prédio recebe essa citação... No caso do porteiro, Michael, eu não vou te responder agora, porque nós vamos ter norma expressa do Código de Processo Civil para falar sobre isso. Senão eu vou colocar o carro na frente dos bois aqui. Então, se você me autoriza, eu vou adiar sua pergunta para um momento daqui a pouco, quando a gente falar sobre citação postal. Tá? No momento da citação postal, eu vou recuperar a sua pergunta e te respondo, porque isso é um dispositivo que está previsto no Código de Processo Civil. Beleza? Voltemos ao dispositivo do 242. Bom, então a primeira situação que a gente vai estar diante é a situação do administrador de imóveis, do gestor de bens, em razão de ato praticado por ele. Observem agora a peculiaridade e o caráter excepcional do parágrafo 2º, tá? Para não gerar muita dúvida. O parágrafo 2º está dizendo, então, o seguinte: o locador, proprietário do imóvel, que se ausenta do país sem informar o locatário, seu paradeiro, nem que deixou naquela localidade um procurador com poderes para receber sua citação, ele será citado na pessoa do administrador do imóvel. De novo, né? Posso repetir a mesma lógica que eu falei aqui antes. O administrador não é réu no processo. O réu do nosso processo será o locador dos imóveis. Eu apenas estou cientificando o administrador de imóveis porque é ele que eu, locatário, pago o aluguel acerca de algum litígio concernente ao contrato de aluguel. Então, na dinâmica processual, aqui, do parágrafo 2º, eu posso dizer o seguinte. Observe o quadro. O locatário é o autor da ação e, consequentemente, o locador é o réu da ação. Aqui no caso do parágrafo 2º. Perfeito? Dessa forma, se o administrador ele recebe dinheiro meu para cuidar desse imóvel, ele sabe, ele tem condições de me localizar na condição de proprietário do imóvel acerca dessa citação. Então, o oficial de justiça, ele vai bater na porta do locador, não vai o encontrar, ou vai receber a informação dos vizinhos de que ele está viajando fora do país, e, como consequência, ele vai atrás do administrador do imóvel, que é aquele que eu, locatário, sei quem é, porque eu pago regularmente os aluguéis para esse administrador. E depois, em razão de um contrato entre administrador e proprietário, esse imóvel é transferido para aquele.
Ora, se o administrador detém dinheiro do locador, o locador informou para ele como entrar em contato. Você pode ter certeza que sim, né? Você pode ter certeza que sim. Perfeito? Dúvida aqui com relação aos parágrafos 1º e 2º, moçada? Podemos avançar? Voltamos ao slide. Oi, Daiane. Oi, Daiane. Deixa eu abrir, se você quiser, o áudio. O áudio está habilitado, Daiane. Ou se você quiser escrever, pode também. Ouvindo? Estou ouvindo. Então, a minha pergunta é: esse locatário é o autor da ação contra o locador? É isso? Exatamente. Só nessas condições. O locatário processando o locador. Por que ele está processando o locador? Por alguma questão de descumprimento de cláusula contratual do locador. Vamos imaginar aqui que o locatário, né, autor da ação, aqui, ele quer rescindir o contrato, porque caberia ao locador a realização de uma benfeitoria necessária. Vou dar um exemplo lá do meu escritório, né? Eu tenho um cliente que é uma grande rede de academias na região metropolitana de Belo Horizonte. E um desses estabelecimentos que funciona a academia deles, aliás, praticamente todos os estabelecimentos são locados, né, são imóveis de outras pessoas, e em razão daquelas chuvas que vieram no início do ano, diversos problemas estruturais foram identificados. Rachadura na parede, dano para determinados equipamentos, computadores, arquivo de alunos e etc. E ela precisou mover uma ação. Primeiro, né, ela notificou extraprocessualmente o locador para que obras que são de responsabilidade do locador fossem feitas naquele imóvel, uma vez que é aquilo que o direito civil chama de dano estrutural. O locador, o proprietário, nada fez para solucionar o problema, então nós ingressamos em juízo com o pedido de rescisão contratual. Ou seja, inclusive de perdas e danos e etc., contra o proprietário do imóvel pelas obras não realizadas. Agora, imagina, para a gente chegar no caso do 242, é que esse proprietário ele não está no país. Mas ele também não me procurou para dizer, olha, academia, eu vou viajar, estarei fora do país durante tal período, mas não se preocupe, qualquer problema você tem que procurar o fulano, que é o fulano, o meu procurador oficial. Se eu não tomei esse cuidado, eu estou autorizado a determinar que a citação seja dirigida ao administrador de imóveis, se esse administrador de imóveis existe. Então, o administrador de imóveis vai ser um escritório onde eu pago o aluguel, onde eu entro em contato, onde eu faço solicitações, para que ele resolva e intermedie o contato entre eu, locatário, e o proprietário. Ficou claro, Daiane? Podemos seguir? Voltando agora para o artigo 242, nós vamos observar aqui, no seu último parágrafo, uma questão interessante. Deixa eu chamar a atenção dos senhores aqui.
O artigo 242, parágrafo 3º, determina para nós que a citação dos entes públicos, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações, será realizada na pessoa da sua advocacia pública competente para sua defesa judicial. Exemplo, aqui, que eu sempre dou em sala. Vocês têm aula, ou terão aula, com o professor Leonardo Parentoni. O Léo Parentoni, ele é advogado da União. Então, a União, ela será citada não na pessoa do presidente da República, mas do advogado público competente para tanto. Então, eventualmente, se a União precisasse ser citada por ser ré em um determinado processo, o oficial de justiça não vai correr atrás do presidente da República, até porque muitas vezes o presidente da República está ocupado com alguma coisa, ou pelo menos deveria estar. E em razão dessa situação, nós vamos atrás do advogado da União. Então, o advogado da União, ou os advogados da União, a advocacia da União, como um todo considerado enquanto órgão, recebe as citações da União em nome desta. Perfeito? A mesma coisa, um advogado do Estado, um advogado municipal, um advogado de uma autarquia. Imagina, por exemplo, uma autarquia federal, como a UFMG. Ela tem procurador próprio. E aí eu vou citar o advogado da UFMG acerca disso. A ideia aqui é simples, gente. Muitas vezes você não vai conseguir encontrar o representante da entidade pública para citá-lo. E isso mesmo poderia significar um mecanismo de retardo do processo, uma manobra de achincanamento do processo. Em razão disso, a gente vai fazer aqui a citação em nome do advogado público, uma vez que esse advogado público ele está constituído até mesmo pela Constituição. A Constituição cria a carreira da advocacia pública, federal, estadual, municipal, autárquica e fundacional. Então, basta que o oficial de justiça se dirija àquele órgão, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a Advocacia da União está ali na Rua Santa Catarina, quase com Bias Fortes, para realizar a citação do advogado da União. Beleza? Próximo dispositivo relevante aqui é o artigo 243. O artigo 243, ele estabelece para nós uma regra acerca da dinâmica da citação. E aí vale a pena dizer que a citação ela poderá ser feita em qualquer lugar que se encontre o réu. Em qualquer lugar significa também a qualquer momento que o réu seja encontrado. Não é necessário que a citação aconteça em horário comercial. Também não é necessário que a citação aconteça apenas e exclusivamente na residência do réu. O réu pode ser citado em qualquer lugar. Ele pode ser citado no ambiente de trabalho, ele pode ser citado no momento de lazer, ele pode ser citado na sua residência, ele pode ser citado no lugar de terceiros. Imagina, por exemplo, que descobre-se, o oficial de justiça vai à residência do réu para citá-lo e descobre que o réu tem o hábito de, jogar bola toda quarta-noite. Esse oficial de justiça, pegando o endereço da onde o réu costuma jogar bola, ele pode ir lá e citar o réu no momento em que ele estiver jogando bola. Então, não tem problema nenhum. Mas o oficial de justiça bateu na minha porta 11 horas da noite para me citar. Essa citação é nula? Não, não é não. Essa citação ela é válida, sim, e ela pode acontecer a qualquer momento, ela pode acontecer em qualquer lugar em que se encontre a pessoa do réu. A ideia aqui é abrir
até mesmo para que o réu não evite ser citado tentando se esconder, fugindo da sua casa ou alguma coisa do gênero. Por isso também é interessante, e aí eu tenho que pensar, que a petição inicial, lá no 319 do CPC, me autoriza indicar não apenas o endereço da residência do réu, mas qualquer outro endereço que eu tenha conhecimento desse réu. Né? Então, casa de parente, lugar onde ele estuda, lugar onde ele trabalha, lazer, tudo pode ser utilizado, tudo pode ser indicado na petição inicial para que, de maneira bem sucedida, a citação venha a se concretizar. Então, não está restrito. A citação, muitas vezes, o oficial de justiça vai te procurar nos horários mais, digamos, inesperados, até para que você não tenha reação. Por uma questão também lógica, gente. Numa situação regular, se você for me procurar na minha residência, aqui, você não vai me encontrar. Numa situação regular, eu saio para ir dar aula no IBMEC 6h30 da manhã e volto muitas vezes para casa depois da minha aula da PUC, 10h30 da noite. No curso do horário comercial, eu não estou em casa. Mas ele está tentando se esconder? Não, eu estou trabalhando mesmo. Eu estou na PUC, eu estou no IBMEC, eu estou no meu escritório, onde muitas vezes é muito mais fácil você me encontrar do que na minha residência. Por isso mesmo, o 243 tem uma norma bastante aberta. João fez uma pergunta aqui. Se a citação tem prazo para que o oficial de justiça a cumpra? Não, João, não tem prazo. Na realidade, após o mandado ser entregue ao oficial de justiça, ele tem, dentro dos limites de funcionamento da atividade dele, a possibilidade dele ir lá realizar o cumprimento do mandado. Eu não tenho prazos processuais, eu poderia até falar em prazos disciplinares se o oficial de justiça estiver enrolando no cumprimento do mandado. Perfeito? Aí é muito mais uma questão funcional que processual. Espera-se que o oficial de justiça seja diligente. E aí ocorre que muitos oficiais de justiça, eles trabalham por cota de serviço. Eles comparecem ao fórum, recebem um número de mandados e vão cumprir esses mandados. Cumprindo esses mandados, eles só retornam no momento posterior em que esses mandados foram ou não cumpridos para devolver aqui o mandado para ser juntado aos autos pela secretaria. Ok? Será que eu fui claro? João? Mandado. O documento técnico vai se chamar mandado de citação. E aí, mais uma vez, muito cuidado com a palavrinha. Mandado e não mandato. Já que são palavras que parecem, mas têm um significado jurídico absolutamente diferente. Bom, avançamos para o 244. O 244 vai dizer para nós uma situação que, então, a regra é citar o réu a qualquer momento, mas, entretanto, não será feita a citação. Então, observem aqui, primeiro, a primeira parte do dispositivo é proibitória, não será feita a citação, mas, para evitar perecimento de direito, a citação pode acontecer sim. Então, o caput do 244, ao mesmo tempo, ele me coloca uma regra 1 e uma exceção. Eu posso dizer aqui que eu tenho a regra e eu posso dizer aqui que eu tenho exceção. A regra é, nestes casos, não será feita a citação. Mas a exceção diz, se urgente, a citação será feita
ainda que a despeito dos incisos do 244. Ficou clara essa lógica para todo mundo? Repito, Daiane. A ideia aqui é o seguinte. Regra geral. Ocorrendo as situações abaixo, o réu não será citado. Mas, exceção. Se houver urgência, se houver risco de perda de um direito, ou seja, se o réu precisa de maneira emergencial ser citado, ele será citado ainda que ocorra uma dessas situações aqui abaixo. Né? E aí, realmente, o risco de perecimento de direito está muito ligado ao risco de urgência. Como que eu vou verificar, é a pergunta do Michael, a situação de exceção? A ocorrência de urgência. Ou seja, é urgente citar o réu? Qual seria um caso de urgência? Eu poderia dizer aqui, Michael, vamos supor que há uma liminar a ser cumprida. Ocorrendo uma situação de cumprimento a partir de uma medida liminar, a urgência. Então, o réu está sendo, consequentemente, citado para saber que existe o processo, mas ele está sendo citado também para verificar se a medida liminar ordenada pelo juiz será ou não cumprida por ele. No caso de prisão, Carla, o réu será citado lá na prisão. Aí, por oficial de justiça, o oficial de justiça comunicará o diretor responsável pela manutenção da prisão do réu, e ele vai ser citado lá na prisão. Perfeito? Dúvidas aqui? Moçada, João, Daiane, Carla, Michael, beleza? Sim, deixa eu entrar então no inciso, Michael. Deixa eu entrar no inciso aqui para eu poder te explicar. Pois é, Gianluca, eu ainda não falei sobre o inciso 1. Então, tanto Gianluca quanto Michael, deixa eu chegar nele agora, que aí ele vai ficar mais claro. A ideia aqui é a seguinte, inciso 1. O oficial de justiça não citará o réu quando o réu estiver participando de um culto religioso. Por que ele não vai citar o réu? Primeiro, respeito à liberdade religiosa do réu. Este é um momento dele com seu elemento transcendental. Segundo, se eu for citar o réu no meio do culto religioso, eu vou atrapalhar os demais, que nada tem a ver com a situação, que serão interrompidos diante da tentativa de citação do réu. Porém, se houver urgência, o oficial de justiça está autorizado a interromper o culto religioso e citar o réu. Ficou clara essa situação? Bom, podemos passar para o inciso segundo? O inciso segundo sim, exatamente, João. Na realidade, o inciso primeiro ele está preocupado com respeito ao momento religioso do réu e dos presentes. Aí você vai dizer o seguinte, tá, então como é que o oficial de justiça deveria proceder? O oficial de justiça, chegando àquele tempo, percebendo que está ocorrendo um culto religioso, ele aguardaria o culto religioso terminar. Se o culto religioso não começou, não há obstáculo. Antes do culto começar, ele vai lá e cita o réu. Se o culto religioso está acontecendo, ele aguarda o fim, sim, espera na porta, e depois vai lá e cita o réu.
Perfeito? Oi, João. Só uma dúvida aqui. Se não houver urgência, mas mesmo assim o oficial de justiça ele entra e interrompe o culto religioso, o que acontece? Pois é, se houve urgência e, consequentemente, o oficial de justiça interrompe o culto religioso, a citação foi válida. Mas se não houver urgência, Se não houver urgência, a citação será considerada nula. por ter interrompido a liberdade religiosa do réu. Exatamente. Exatamente. Aí, se a citação for nula, o que vai acontecer? Eu vou ter que repetir a citação em um outro momento. Entendi. Perfeito? Para que ela seja feita de maneira adequada. Né? Para que ela seja feita de maneira adequada. Beleza? Beleza. Obrigado. Tá. Marcos, eu vou te responder daqui a pouquinho, tá? Deixa eu só pegar gancho na fala do Michael aqui. E mais uma vez, moçada, eu vou pedir para todo mundo lembrar de levantar a mãozinha, né? Facilita muito para mim quando vocês levantam essa mãozinha. Então, ó, quem ainda não aprendeu como é que a coisa funciona, observa aqui, né? Eu tenho a mãozinha para clicar. Clica aqui, vai aparecer para mim quem é que levantou a mãozinha e, consequentemente, que tem alguém com a mãozinha levantada aqui desse lado da tela, desse lado da minha tela. Então, na ordem, eu vou atendendo vocês. Fica mais fácil e fica mais organizado para todo mundo. Beleza? Voltando aqui, né, Marcos, eu vou te responder daqui a pouco, porque nós não entramos ainda no inciso 2. Tá? Então, muito cuidado, gente, para a gente não se apressar e arvorar entrar em dispositivos que ainda não foram comentados. A gente comentou ainda o inciso primeiro. O inciso segundo nós vamos chegar daqui a pouquinho. Deixa eu só responder o Michael. Sim, Michael. A questão aqui é saber se a citação é válida ou não. Se a citação não é válida, como eu disse para o João, ela vai ter que ser repetida. Né? Nós vamos ter que repetir a citação. Porque ela foi considerada nula, ato nulo não existe. Ok? Bom, o dispositivo que aí dá sequência ao artigo que nós estamos, deixa eu voltar com ele aqui, ele vai estabelecer para nós que o oficial de justiça não citará o cônjuge, o companheiro, ou, resumindo, parente do morto, seja esse parente consanguíneo, pai, filho, irmão, primo, avô, ou por afinidade, sogro, sogra, cunhado, genro, nora, etc. Em linha reta, e aqui a pergunta do Marcos, quer dizer, o que é a linha reta, Marcos? Eu vou tentar colocar aqui do lado para vocês visualizarem. Vamos supor que esse aqui sou eu, meu pai, meu avô, bisavô, minha filha, minha neta. Né? Nós chamamos aqui de linha reta a relação entre sucessores, descendentes e ascendentes. Ou seja, eu estou aqui, a linha ascendente é a minha linha reta dos meus antepassados, meu pai,
meu avô, meu bisavô e, consequentemente, a linha reta de descendentes. Minha filha, minha neta e assim sucessivamente. Bisneta e por aí vai. Essa daqui nós vamos chamar de linha reta. Né? Agora eu tenho a linha colateral. A linha colateral ela vai se desenvolver da seguinte forma. Né? Ela vai se desenvolver da seguinte forma. Eu, minha irmã e, consequentemente, o filho da minha irmã, o meu sobrinho. É claro que dentro da estrutura da linha colateral, então, vai incluir, por exemplo, né, eu poderia colocar aqui um tio, mas eu chego nesse tio, atenção que eu vou usar uma cor diferente, em razão da minha linha reta. Ué, cadê? O meu pai. Então, o meu tio, ele é entendido como lateral, assim como o meu sobrinho é entendido como um colateral, uma vez que eles não fazem parte aqui dessa linha sucessória reta, vamos colocar assim. Literalmente, há uma curva entre eu e meu sobrinho passando pela minha irmã, ou entre eu e meu tio passando pelo meu pai. Quem regulamenta isso, gente, essas relações de parentesco, é o Código Civil de 2002. De 2002. Né? É o Código Civil de 2002. Não é o processo civil. Isso aqui é o direito de família. Basicamente, o que o Código só está querendo estabelecer para nós é que se morre um parente meu na linha ascendente ou descendente, independente de quem seja, pai, avô, bisavô, filha, neta, bisneta, e aí o limite é o limite da vida. É o limite da vida. Ou seja, se o pai do meu bisavô ele estiver vivo, ótimo, eu tenho direito a não ser incomodado no momento da celebração aqui, do luto mesmo, né, e dos 7 dias seguintes, em razão da perda desse ente familiar. Agora, se eu estou diante de colateral, o código estabelece apenas o segundo grau. Ou seja, o que seria o segundo grau dentro dessa dinâmica? Né? O meu sobrinho faleceu, eu tenho respeitado o direito de luto, ou o meu tio faleceu, eu tenho respeitado o meu direito de luto. O código não está considerando como parente, para fins desse dispositivo, o filho do meu tio ou o filho do meu sobrinho. Né? Aquela história, por exemplo, de primo de segundo grau. Não, nem primo de primeiro grau. Até porque primo não é primeiro grau, primo já é segundo grau, dentro do direito de família. Então, eu acho que aqui fica fácil para a gente entender. Se morrer meu pai, meu avô, meu bisavô, minha filha, minha neta, eu não serei incomodado. Se morrer a minha irmã, eu não serei incomodado. Mas se, por outro lado, ocorrer a morte de sobrinho, tio e etc., eu poderei ser incomodado. Marcos, ficou claro a explicação? João, você tinha feito isso? Pode falar, João. Eu só não entendi. Se por acaso falecer a irmã, o sobrinho ou o tio, nesses 3 casos você não poderá ser incomodado? Não. Exatamente o inverso. Se morre meu pai, meu avô, minha filha, minha neta e minha irmã, eu não serei incomodado. Entendi. Quem morreu foi meu tio, meu primo, meu sobrinho,
aí o código entende que já é uma relação bem diferente e eu posso ser incomodado sim. Então, essa linha colateral em segundo grau é, por exemplo, se morreu o irmão ou a irmã. Não. Em segundo grau é o meu sobrinho ou meu primo. Entendi. Perfeito? João? Beleza. Por que isso, gente? Por uma questão muito simples, né? Todo mundo que já perdeu um parente próximo sabe o tanto que isso é doloroso e que, consequentemente, em razão disso, algumas pessoas entram quase em estado catatônico, né? Elas não têm condição de lembrar desse acontecimento. Aquilo gera para elas uma marca e uma incapacidade, em razão da tristeza mesmo, em que a pessoa fica sem reação. Ora, se o oficial de justiça for buscar, então, o pai que perdeu o filho, ou o filho que perdeu o pai, ou o marido que perdeu a esposa, né? Diante daquela situação, às vezes a pessoa está tão sofrida que aquilo ali vai apagar da memória. A pessoa ali tá incapaz de produzir reação, dado ao luto. Então, muitas vezes, essa citação, é óbvio, ela vai ser inválida. Né? Ela vai ser inválida. É claro que o código também percebe que, diante dessa situação, há regra de exceção, há urgência. Então, em razão da urgência, eu vou desrespeitar esse luto e vou, consequentemente, citar aquela pessoa assim mesmo, para que a citação possa cumprir os seus efeitos. Perfeito? Dúvida com relação aqui ao inciso 2. Com relação, de novo, a esses graus de parentesco, não se preocupem muito. Né? Isso é matéria do direito de família. O que vocês têm que entender aqui é a linha reta, meus ascendentes e descendentes, e, eventualmente, aqui a extensão para minha irmã, né? Ou irmão, se você tiver. Os demais estão fora. Nós somos um país latino que tem mania de enxergar parentesco em tudo. Né? E aí isso, às vezes, é complicado do ponto de vista processual. A gente tem que ter um fim. Até porque, imagina o seguinte, a princípio, se você tem a perda de um parente próximo mesmo, né? De um ascendente, de um descendente, ou mesmo de um irmão, você tem um universo de coisas, inclusive de natureza burocrática, para fazer. Ano passado eu perdi um parente da minha linha de ascendentes, e você tem que ir no cartório, você tem que ir no hospital, você tem que olhar a questão do caixão, aí o povo do caixão vai querer te empurrar venda de flor, vai querer te empurrar maquiagem do defunto, vai querer te empurrar tanta coisa, e sua cabeça está desse tamanho, né, que você não consegue, às vezes, assimilar tudo que está acontecendo naquele momento, em razão mesmo do momento. Né? Então, para respeitar esse luto, há aqui essa determinação de mantermos aqui não citado o réu dentro de prazo de até 7 dias. Né? Então, o oficial de justiça vai ao velório, né, ou vai à residência do réu e descobre que lá na residência está ocorrendo o velório, isso é muito comum, às vezes, em cidade do interior, né, ele vai respeitar esse momento e retornar logo depois que o prazo seja cumprido. Ah, Flávio, mas a urgência. Então, ele vai fazer a citação assim mesmo. Né? Assim mesmo. Qual é o ponto? O oficial de justiça ele precisa ter um pouquinho de bom senso, de prudência, para saber identificar em cada caso se ele deve se portar de uma forma ou de outra. Tá? Não há regra objetiva na legislação diante desse cenário. Meus caríssimos, dúvida? Ou podemos avançar? Marcos, eu perguntei se há dúvida. Você disse sim. Deixa eu te colocar no áudio, se você quiser, para você fazer sua pergunta. Ah, tá. Tá. Então tá bom.
Eu entendi errado. Beleza, beleza. Bom, o inciso 3 é de uma fofura magnífica, né? Ele estabelece para nós que os noivos não serão incomodados nos 3 dias seguintes ao seu casamento. Respeitaremos aqui o período de bodas dos pombinhos, né? Deixaremos aí eles, sei lá, na lua de mel ou na residência deles, em paz durante esse período. É óbvio que muitas vezes o justiça ele não vai ter muito como saber, né? Ele não vai ter como saber diante dessa situação e às vezes ele acaba batendo, né? Vai caber aos noivos informar a situação. Se o sujeito bate a porta, você abre e recebe a citação sem falar nada, bom, a citação vai ser dada como válida, né? E vai ser juntada no processo e todos aqueles efeitos e o desenvolvimento do procedimento ele vai acontecer. Perfeito? Agora, observem aqui o inciso 4º. Nós não faremos a citação do doente enquanto ele se encontrar em estado grave. Bom, o que eu estou chamando de grave para fins desse dispositivo aqui? Grave é o estado no qual, inclusive, se receber a citação, a condição de saúde do réu pode se deteriorar ainda mais. Imagina o seguinte, né? Primeira situação, o réu está lá, safenado, acabou de passar por uma cirurgia de ponte de safena, está hospitalizado no CTI. O oficial de justiça nem tem como ir lá no CTI, né? Ele nem tem como passar a barreira médica para citar o réu. Agora, o réu acabou de ir para o quarto. Os médicos entendem que não é aconselhável dar determinada informação, porque senão o sujeito cardíaco pode piorar e às vezes até vir a óbito. O oficial de justiça vai aguardar a melhora da condição de saúde. Outro caso que pode definir como gravidade é a situação em que o doente ele não tem consciência do que está acontecendo. Imagina, por exemplo, eu tenho o réu, ele se encontra em estado de coma. Ora, é impossível realizar a citação dele nesse momento. O oficial de justiça não tem como ir lá e pegar a mãozinha dele e assinar via digital o mandado. É simplesmente absurdo e desumano esse tipo de situação. Mas percebam aqui uma questão, né? O código não nos diz qual é o prazo. Porque o prazo aqui depende da condição de saúde do doente, né? Então, nós não temos como prever. Pode ser o caso dessa doença durar um dia, uma semana, 10 dias, ou sei lá, até mesmo um ano. Agora, se realmente ela for durar mais, aí nós vamos ter mecanismos para, consequentemente, lidarmos com essa situação. Meus caros, aqui, com relação a esse dispositivo e esses 4 incisos, dúvida? Oi, João. Oi, nesse caso de ter do réu ele está doente, está em estado grave e tudo mais, o representante legal pode receber a citação em nome dele? Coisa desse sentido? Pois é, exatamente no artigo 245 que vai te responder, meu amigo. Ok. Beleza? Beleza. Então, agora, olha só, né? Se o estado de saúde do réu ou o estado mental do réu não permite a ele entender o que está acontecendo, né? Então, é o que o código chama aqui, no artigo 245, de que o réu se encontra impossibilitado, seja mentalmente, seja por uma situação de saúde, de compreender o ato de citação, nós vamos ter que modificar a forma em que essa citação ela vai se dar. Bom, mas modificar como a forma com que essa citação vai se dar. O oficial de justiça, dirigindo-se
e identificando essa situação, ele vai, no mandado, descrever e certificar o fato de que o réu se encontra em coma, de que o réu se encontra sem condições sem condições mentais de compreender o ato ou coisas do gênero. Né? Imagina, por exemplo, o oficial de justiça lá chega para citar o réu. O réu se encontra, tal qual um processo de interdição onde eu já tive, né, absolutamente lunático, falando coisas sem sentido nenhum, inclusive com comportamento agressivo, ameaçando a integridade física do oficial de justiça e etc. Ele vai colocar na cópia do mandado todas essas informações e devolver para o juiz. Resultado: o juiz nomeará um médico que vai apresentar, após o exame do sujeito, um laudo pericial, atestando ou não as condições de saúde daquele réu. Porque também pode ser uma coisa que se passa de uma estratégia do réu. Né? Eu já vi casos em que o oficial de justiça chegava e o réu fingia de doido, pura e simplesmente. Então ele vai passar por um exame médico, ou seja, uma perícia psiquiátrica, ou seja lá qual for a necessidade aqui, e verificando que realmente ele não tem condições de saúde, ou não tem condições de inteligência mental, de compreender o que está acontecendo, será então nomeado um responsável para receber citação no lugar do réu. De novo, esse responsável não é o réu do processo. Ele só recebe a citação em nome do réu. Quem vai apresentar defesa, se vai apresentar defesa, é exclusivamente o réu. Agora, o parágrafo 3º, ele tem uma regrinha importante para a gente. Ele diz o seguinte: está dispensado o cumprimento do parágrafo 2º se a família desse réu apresentar documento médico atestando a incapacidade desse sujeito. Né? Então, imagina, por exemplo, que o réu é um paciente de Alzheimer, ele já foi diagnosticado, eu já tenho laudo médico atestando isso. Porém, com a questão de economia processual, não tem sentido a gente submeter o réu a um novo exame médico se já tem o primeiro já é positivo, já declara que ele é portador de uma doença que o incapacita mentalmente, então não tem sentido. Né? Então, reconhecida a impossibilidade, dirá o parágrafo 4º, será nomeado um curador ao citando. Né? Como nós vamos nomear um curador? Não é o processo, mas é o direito que vai definir aqui. Então, de acordo com aquilo que está estabelecido em lei, lei aqui, leia-se Código Civil, né, nós vamos selecionar um parente que vai representá-lo para o recebimento da ação. Né? Normalmente, nos casos de curatela, o Código estabelece que, primeiro, o cônjuge, se o cônjuge tiver essa disponibilidade, aceitar essa curadoria, ou então ascendente, ou então descendente, ou então o irmão, etc, etc, etc. E se a gente não tiver parente que esteja disposto a receber a citação em nome do réu, nós vamos estar diante da necessidade de nomeação de um curador judicial. Existe essa profissão, né, o curador judicial. Esse terceiro, estranho ao processo, administrará os interesses do citando através do pagamento de honorários. Né, através do pagamento de honorários que sairão do bolso do réu, é claro. Mas atenção, e aí muita atenção para o final do parágrafo 4º. Esta nomeação é exclusiva, restrita àquele processo. Não aconteceu a interdição oficial.
Há necessidade da família proceder a um processo judicial de interdição, exatamente. Não estamos dispensando a figura do processo de interdição. É simplesmente para que o processo possa se desenvolver. E aí, citado, o curador representará naquele processo os interesses deste réu. Ok? Moçada, dúvida? Oi, João? Eu só não entendi essa parte do parágrafo 4º, quando fala do restringir a nomeação à causa. Se, por exemplo, tiverem 3 procedimentos contra o réu, completamente diferentes, o juiz vai ter que nomear 3 curadores para... Não. Ele pode nomear o mesmo curador, ele pode até nomear o mesmo curador, mas o que o código está dizendo é que esse curador ele não tem poderes para representar o interesse do réu fora do processo. Entendi. Ou seja, eu não posso pegar essa nomeação para o processo específico e, por exemplo, ir lá no banco, conversar com o gerente do banco e dizer para o gerente do banco que agora é esse curador que administrará a conta bancária do réu. Para isso, há que se fazer o processo de interdição. Entendi. Beleza? Beleza. Bom, senhores, mais alguma dúvida até o presente momento? Ok? Ok. Bom, sigamos. Pergunta de rotina. Vídeo, áudio, como é que tá tudo aí? A qualidade tá legal? O áudio tá legal? Michael, que estava tendo problema na segunda, tá conectado certinho? Né? Tá todo mundo me vendo aqui? Ótimo. Excelente. Ontem também eu tive um pouco de problema de conexão na turma do 5º período, mas ainda bem que agora está tudo lindo e maravilhoso e caminhando muito bem, né? Então fica mais fácil para a gente desenvolver. Eu estou dando falta de agente nesse momento, né? Lembrem aos alunos que não estão presentes que esse vídeo vai ser disponibilizado para vocês, né? Então vocês podem acompanhá-lo depois no YouTube, podem revê-lo no link que vai para o Integris, etc. Aliás, lá no Integris está o link para vocês visualizarem todas as nossas videoaulas até agora gravadas. Quer dizer, só tem 2, né? Desculpa. Mas tudo bem. Beleza? Fica assim. Daqui a pouco vai ter 3, vai ter 4. Espero que não. Torço para que a nossa situação se normalize no menor tempo possível. Mas eu não sei vocês, eu tenho achado que está sendo produtivo essa forma. Está sendo produtivo essa forma de desempenhar a nossa aula. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Eu preciso fazer agora com vocês uma distinção fundamental entre as modalidades de citação. O artigo 246 do Código de Processo Civil, ele agrupa os métodos de citação em 2 grandes grupos. A citação real e a citação ficta aqui. Uma observação, né? Por que eu estou chamando de citação
real aqui. Porque na citação real, eu tenho a certeza de que foi o réu, pessoalmente, que recebeu a citação. Perfeito? Michael, aqui eu começo já a entrar naquela sua pergunta que eu disse que eu ia segurar e agora talvez seja o momento de eu preparar para te responder. Beleza, meu amigo? Bom, o que acontece aqui? Né? Na modalidade de citação real, eu posso dizer, então, que citamos o réu. Né? E aí a citação real ela vai ser feita por 4 formas diferentes. Nós vamos trabalhar a citação feita pelos correios, ou seja, os correios através do AR, chamado aviso de recebimento, vai procurar o réu, seja na sua residência ou em qualquer lugar, e colher a assinatura dele na correspondência. Vai deixar com o réu uma cartinha, e nessa cartinha vai ter cópia da petição inicial, nessa cartinha vai ter aqui a ordem do juiz determinando a citação e alguma medida liminar, se o juiz já tiver ordenado, e, consequentemente, o oficial de justiça vai pedir que ele assine o AR. O AR vai ser juntado aos autos. E aí, comprovando que ele foi citado. Alguém falou alguma coisa... Alguém falou alguma coisa e eu não consegui ver quem. Era uma pergunta? Gente? Gente? Bom, voltando. Nós vamos estudar com mais detalhes a citação por AR na nossa próxima aula. E na nossa próxima aula, nós vamos estudar também com detalhe a citação feita pelo oficial de justiça por meio do mandado. Do mandado. Peraí, cadê você? Né? Então, essas 2 modalidades nós vamos trabalhar melhor na próxima aula. Só para vocês se perderem, eu não vou falar nada mais sobre citação por correio e sobre citação por oficial de justiça. Também é considerado como citação real a citação feita pelo escrivão ou chefe de secretaria. Bom, mas como assim? Vamos supor que o réu compareça à secretaria da vara. Então, de repente, o escrivão ele percebe que aquela pessoa que está lá, às vezes fazendo uma pergunta sobre o processo ou alguma coisa, principalmente no caso de processo físico, né, o réu vai lá atrás do processo, e aí tem que ser o réu, não o seu advogado, ele vai lá atrás do processo para ver o processo. Vamos dizer que o réu, por alguma razão, ele descobriu que existe o processo em face dele. Jogou o nome dele no Google e encontrou uma publicação, alguma coisa do gênero. E aí ele vai lá e diz para o oficial de justiça, diz, olha, eu quero ver o processo de número tal. O oficial de justiça vai perguntar para ele, tá, beleza, mas por que você quer ver? E ele vira para o oficial de justiça e diz o seguinte, é porque eu sou o réu desse processo. O oficial de justiça vai virar e dizer o seguinte, tá bom, meu amigo, perfeitamente, você é o réu? Ótimo. Então, o oficial de justiça irá certificar nos autos que citou o réu. Então, o escrivão ele vai
juntar aqui um documento dizendo que no dia tal o réu esteve na secretaria, lhe mostrou os autos e que agora o réu sabe que existe o processo contra ele. Essa certificação, ela aconteceu. O escrivão, assim como o oficial de justiça, ele tem fé pública e ele não precisa colher a assinatura do réu, então não é necessário que o réu assine algo. Não é necessário que o réu assine algo. Consequentemente, o escrivão, dará o réu por citado. Dará o réu por citado diante dessa situação. Ok? E aí, citado o réu, problema resolvido. Problema resolvido. Eu quero discutir com vocês daqui a pouquinho uma questão que envolve o próximo elemento. Não, Daiane, quem não precisa assinar é o réu. Explico. Escrivão e chefe de secretaria são termos sinônimos. Escrivão é o nome utilizado no judiciário estadual, chefe de secretaria no judiciário federal. Mas é o mesmo cargo. Ficou claro? Né? É o mesmo cargo. Escrivão, justiça estadual. Chefe de secretaria, justiça federal. Mas é a mesma pessoa. É o responsável pela gestão dos processos dentro daquela secretaria. É ele que comanda os servidores e faz com que a vara funcione. Bom, voltando aqui então. Eu tenho uma outra modalidade que o Código de Processo Civil, claro, inova o Código de 73, que é a possibilidade da citação ser realizada por meio eletrônico. A citação por meio eletrônico, ela pode ser feita por e-mail, e de maneira extremamente interessante, o Código de Processo Civil, ele cria uma situação de obrigação. Todas as empresas de porte médio e grande são obrigadas a informar o tribunal de que existe um e-mail para contato. Então, aqui, diante da citação eletrônica, as pessoas jurídicas informam o CNJ o seu e-mail de contato. Qual é a ideia aqui? A partir do momento em que essas pessoas informam ao CNJ o seu e-mail de contato, e na realidade o código criou uma situação de prazo, então 120 dias após a vigência do CPC, 120 dias após a vigência do CPC, todas as empresas deveriam preencher um formulário eletrônico informando o seu e-mail de contato ao CNJ. E aí a regra é que essas empresas passariam a ser citadas por e-mail e não por oficial de justiça, pelos correios, etc. O ponto é que essa regra não vale para empresa de pequeno porte ou para microempresa. De qualquer forma, uma observação é importante.
Todos nós, advogados, temos o nosso e-mail para fins de citação, né? E esse e-mail ele é cadastrado junto ao Poder Judiciário no momento em que você faz o seu cadastramento como advogado, né? Então, por exemplo, lá no escritório, nós temos um e-mail que é o e-mail que é utilizado para, basicamente, recebimento de citações e intimações via eletrônica, né? Algumas empresas criaram, por exemplo, um e-mail com o título de jurídico @ o domínio da empresa, para que exatamente essas citações e essas intimações fossem direcionadas pelo Poder Judiciário. Qual é o problema? Vocês vão dizer, mas eu não sou uma empresa, né? Ou eu sou uma empresa de pequeno porte, ou eu sou uma microempresa. Eu não tenho que cumprir essa determinação e eu não tenho que informar o meu e-mail. Sim, de fato. Mas olha que coisa curiosa. Todo mundo que entregou a declaração de imposto de renda, pessoa física ou pessoa jurídica, foi obrigada a informar o seu e-mail na declaração de imposto de renda. Então, esse banco de dados de e-mail que se encontra de poder da Receita Federal pode ser acessado pelo CNJ na plataforma do processo eletrônico. Outra situação, toda empresa hoje, a partir do momento em que ela for criada, ou que ela fizer uma alteração contratual na junta comercial, ela terá que informar o seu e-mail de contato. Então, consequentemente, a junta comercial tem também o seu e-mail e esse banco de dados é compartilhado com o CNJ. Paulatinamente, todos nós teremos o nosso e-mail no banco de dados do CNJ. Imagina a seguinte situação. Algum de vocês participou de um processo como autor ou como réu? Lembra que lá na petição inicial, no artigo 319, existe uma exigência. Eu tenho que informar o e-mail do autor e eu tenho que informar o e-mail do réu se eu souber. O réu, no momento dele contestar, ele também vai informar o seu e-mail. Então, o banco de dados do Poder Judiciário também terá o seu e-mail, porque você, preenchendo o requisito do 319, também informou esse e-mail. Então, cada vez mais torna-se ampliável a possibilidade de citação de alguém por e-mail, porque esse e-mail estará no banco de dados do Poder Judiciário. Hoje, se vocês entrarem pelo CNJ, né, vocês digitando, por exemplo, CNPJ ou CPF do réu, já vai haver possivelmente um e-mail cadastrado. E aí esse e-mail poderá ser utilizado para a citação do réu. Então, eu poderia dizer que em determinado curso da história, todos os nossos e-mails estarão lá. Qual é o problema? Nós somos obrigados a informar o CNJ toda vez que nós mudarmos de e-mail, né? Ou a citação vai ser válida se ela for encaminhada por um e-mail anterior. Então, gente, uma dica profissional, né? Tenha um e-mail razoável dos senhores, né? Senão vai ter gente que vai ter o e-mail, sei lá, né? Elis Gatinha 1990 como e-mail pelo qual ela vai receber citação, né? Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Lá no escritório, nós temos uma maldade que eu vou confessar, que todo e-mail, né? Todo estagiário, quando ele ingressa no escritório, ele tem que ficar 6 meses com um e-mail que é elvis.urrei@.com.br, ou no caso, se mulher, é chinaprincesaguerreira @pedroadvogados.com.br, né? Então, esse vai ser o e-mail pelo qual ele vai estar sendo designado e tratado aqui. Muito cuidado, então, com as contas de e-mail de vocês, para elas não serem depois objeto, sei lá, né, de escárnio, de riso, exatamente diante dessa situação. Bom, brincadeira, a gente não faz isso não. Eu até morro de vontade.
né? O estagiário, na realidade, ele tem que usar uma caneca especial, não um e-mail. Mas depois eu falo sobre isso. Voltando, né? Voltando aqui. A citação por e-mail, então, ela é e ela vai se tornar cada vez mais válida, né? Nós vamos explorar cada vez mais a utilização da citação por e-mail. Perfeito? Até por um detalhe, gente. A citação por e-mail, ela é citação ela é citação pessoal. Ela é modalidade de citação real. Afinal de contas, a princípio, é você quem administra a sua conta de e-mail, né? Talvez hoje nada mais pessoal do que o conteúdo da sua conta de e-mail, né? É claro que se você, por outro lado, entrega a sua senha do e-mail para qualquer um, bom, isso é problema seu, né? Isso é problema seu. Mas o e-mail não deixa de ter aqui um conteúdo de pessoalidade muito forte dentro da nossa prática atual. Agora, olha só, eu vou caminhar para o fechamento da nossa aula com duas modalidades de citação que também serão objeto de discussão na próxima aula, que é a citação ficta. Que é a citação ficta. Sim, a pergunta do Michael aqui, não, perdão, a pergunta da Daiane aqui, ela é muito boa, né? Há alguma confirmação de que a leitura do e-mail aconteceu? Sim, Daiane. O mecanismo de e-mail do sistema do processo eletrônico, ele funciona de duas formas interessantes. Primeiro, o e-mail é encaminhado para sua conta. E você tem 10 dias para abrir esse e-mail. Se no 11º dia o seu e-mail não for aberto, ele é aberto automaticamente pelo sistema. E com a abertura do e-mail, seja pelo decurso de prazo, seja pela ação voluntária, uma informação inversa é encaminhada para o sistema do processo eletrônico e é cientificado que o e-mail foi aberto. E aí, dessa forma, com a abertura do e-mail, ocorre aqui o registro nos autos eletrônicos de leitura desse e-mail, né? É claro que o registro é de leitura. Você pode abrir o e-mail e não lê-lo, mas bom, aí é problema do sujeito que foi citado, né? Mas sim, isso fica certificado, né? O IP, ele fica registrado. Inclusive, se por algum acaso, por algum problema técnico, o e-mail não chegar, o Poder Judiciário tem essa informação e poderá encaminhar outro e-mail. Qual é a ideia aqui, gente? De todas essas nossas opções, nós vamos perceber que a citação por e-mail ela vai se popularizar porque ela é a mais rápida e ela é a mais barata de acontecer, né? Através da citação por e-mail, vocês conseguem encaminhar um e-mail para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo, não apenas no país, em qualquer lugar do mundo, ela vai estar recebendo aqui o conteúdo desse e-mail. Então, é uma forma extremamente eficaz, extremamente barata de gerar aqui o desenvolvimento da citação. Porque, às vezes, a citação ela é uma parte do processo que faz com que esse procedimento se trave, né? Às vezes, é difícil achar o réu. E, por isso, fica travado. Na citação por e-mail, a coisa fica mais simples. Agora, e aí a pergunta do Michael. E se eu não conseguir achar o réu em momento nenhum? Nós vamos proceder à modalidade de citação ficta, né? Então, ela se chama ficta porque o que ocorre aqui é uma presunção, como o próprio nome indica, é uma ficção. Nós vamos supor que o réu foi citado nessas duas situações, na situação de hora certa e na situação de edital. No primeiro caso, eu esclareço. A citação por hora certa ela é feita pelo oficial de justiça em situações especiais, nas quais ele marca hora para encontrar o réu. Ou seja, o oficial de justiça ele vai comparecer ao lugar de citação do réu, identificando que há risco do réu se ocultar,
ele vai informar algum parente ou vizinho de que no dia X, por exemplo, 26 de março, às 4 horas da tarde, ele volta àquele local para citar o réu. E aí, por que se chama ficta? Se o réu estiver lá, a citação ela é real. Se o réu está presente, nós vamos considerar que ela ocorreu como citação por oficial de justiça. Mas se o réu estiver ausente, ele será dado por citado. Ou seja, presumiremos que a citação aconteceu. Entretanto, em qualquer desses casos de citação ficta, é preciso observar que será nomeado um defensor dativo para o réu. Então, se será nomeado um defensor dativo para o réu, em nenhum caso eu posso falar em revelia. Então, em nenhum caso, as modalidades fictas gerarão revelia. Perfeito? E aí a primeira é essa citação por hora certa, e a segunda é a citação por edital. Bom, o que está acontecendo na citação por edital? O réu será citado através do diário oficial e de jornais de grande circulação local. Por que o diário oficial? Porque vocês conhecem a regra da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que diz que ninguém pode alegar desconhecimento por não ter lido o diário oficial. O diário oficial ele é de presunção de leitura pública de todos nós. Então, todos nós temos o dever de ler o diário oficial, ainda que, de fato, nós não temos o hábito de ler o diário oficial. Quer dizer, vocês, por enquanto, eu leio o diário oficial todo dia, porque eu sou obrigado, por força da profissão, a ler o diário oficial todo dia. Perfeito? Mas eu vou explorar mais a situação da citação pelo oficial de justiça, pelos correios, por hora certa e por edital nas nossas próximas aulas. Possivelmente na aula de segunda, a gente vai estar esgotando aqui esses 4 conteúdos, e na aula de quarta da semana que vem nós estaremos falando sobre intimação e regras de contagem de prazo, ok? Então, basicamente, esse é o roteiro da semana que vem, já fica aqui para os senhores. Moçada, até o presente momento, dúvidas? Sim. Vocês desejam fazer a correção do exercício semana que vem? Ou vocês querem mais prazo para correção da atividade? Então, combinado. Segunda-feira que vem, correção de exercício. Correção do exercício. Jean-Luc, da lista de exercício. Tá? A petição inicial, vamos fazer o seguinte, eu vou adiar a entrega dela, se eu já não adiei, eu vou adiar a entrega dela para 6 de abril. Pode ser? Sim, Daiane. A petição inicial vai ser entregue por e-mail. Eu vou pedir um favor para vocês, tá? Eu pediria que a petição inicial
ela fosse entregue em versão PDF. Tá bom? Porque há menos risco, se ela vier como PDF, de problemas de incompatibilidade de editor de texto. Tem gente que pode mandar pelo Word, tem gente que pode mandar pelo Word aberto. Então, vamos mandar todos os nossos trabalhos, inclusive a lista de exercício, em PDF. Porque daí fica muito mais fácil para corrigir, fica muito mais fácil para todo mundo. Pode ser? Todo mundo consegue produzir e criar, gerar o arquivo PDF? Né? Quem tem dificuldade, tem vários sites que fazem a transformação de qualquer documento, né, em PDF. Fica aqui a dica de um desses sites aqui, né, e gratuito, inclusive. Moçada, mais alguma dúvida? Michael, isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Ah, tá, beleza. Beleza, ok. Eu não sabia. Ok, bom saber. Então, o Michael está dizendo para todo mundo que quando você usa o Google Docs, no Google Docs é possível salvar em qualquer formato. Então, bacana, bom saber. Não sabia. Pois é, a lista de exercício vocês vão me encaminhar por e-mail até o início da nossa aula, segunda-feira, dia 30. Beleza? Então, início da aula, dia 30, entendendo que início da aula é 7h30 da manhã. E aí, 7h30 da manhã, a gente começa corrigindo a atividade. Tudo bem? Senhores? Ok. Moçada, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Né? Muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelo interesse. A aula, daqui a pouco, ela vai ser disponibilizada lá no YouTube, ela vai ser disponibilizada... Aliás, já tem o link, né, para todas as aulas lá no Integris. Então, qualquer coisa,